Olha que legal. O tempo aqui tá tudo. Até o fundo. Foda. Que massa. Tô microfonado aqui. Hoje é um dos dias do vlog, inclusive. Então é dos POV do YouTube. E eu vou ser muito sincero, porque o segredo tá na adaptação. Tem coisas que ele vai trazer lá pra você que funciona numa realidade XYZ, numa empresa maior, num escritório maior. Outras questões não fazem sentido. Algumas questões vão fazer sentido para escritórios maiores ou às vezes o cara está dentro da estrutura, outros não. Outras questões ali do planejamento estratégico eu acho que tem que ser mais eficiente e prático. Cara, eu queria falar contigo hoje sobre os projetos em andamento. O e-mail lá, ele tem a ver com isso, planejamento estratégico, mas no seu caso eu quero ir projeto por projeto para entender como que você organiza o seu dia, o que é prioridade. Deixa eu ir te perguntando, pode ir de forma objetiva, porque senão eu não consigo te mostrar o que eu tenho para te mostrar aqui. Tudo bem. E a ideia é ter esses encontros recorrentes, porque o que é o negócio? Eu vou te direcionar por projeto para a gente pensar na transformação, na monetizar esses projetos. Se eu quero monetizar esses projetos, eu preciso olhar pontualmente para eles de forma estratégica, que essa é a ideia da mentoria. Se não, os EDC basta, os insights ali. Quem que estava ali? Foi esse mesmo polo? Porra, e não estragou não? Cara. Show. E cara, o que você tá buscando? Me conta mais sobre o que você... Acabou agora, né? Acabou quando? Mas o cara que precisa tá com sede, ele vai atrás, ele tá com muita vontade de aprender, ele vai fazer acontecer de um jeito ou de outro. O cara que não precisa, ele vai fazer mais ou menos, ele, tipo assim, vai até onde dá, mas sem extrapolar muito o limite, tipo, ele continua na zona de conforto ali, mas avança um pouquinho e depois volta pra zona de conforto. O cara que já tá na zona de desconforto, meu amigo, esse cara vai atrás. Nada por acaso, velho. Nada por acaso. Não é por isso não. Mas, cara, nada por acaso, velho. Não tem jeito. O Guilherme falou assim, velho, eu nunca vi isso na minha vida. Por exemplo, a gente teve uma reunião ontem e para demonstrar o nível de personalização e quanto a gente é detalhista em tudo que a gente faz, a gente manda um e-mail falando bonitinho, tá dando para ver? Tá dando para ver? Ó, não pode pegar as informações não. Mas pegando os principais, os highlights aqui, que é os pontos mais relevantes aqui da reunião, para demonstrar que a gente pegou todo tipo de informação, para registrar o que a gente combinou ali, o alinhamento prévio que teve, para dar uma previsibilidade dos próximos passos. E a gente já definir, por exemplo, prazo e responsável. Então, por exemplo, se eu preciso receber algum tipo de documentação, já está solicitando aqui. Se eu preciso alinhar a expectativa de prazo, eu já trago para ele, até sexta-feira, hoje é quarta, até sexta-feira eu vou enviar a proposta de honorários. Então eu já trago esses próximos passos. E, detalhe, visualmente, claro, porque ele consegue ir direto nas informações mais relevantes. E ele consegue ver o nível de detalhismo que a gente tem em tudo que a gente faz. Cara, não tem nada melhor do que o checklist para saber exatamente como está a organização. E eu tô falando isso pro Everton, mas tô falando para você também. Porque, por exemplo, quando eu coloco a agenda aqui, eu coloco a previsão e o tempo que eu pretendo gastar naquela atividade. Quanto menos tempo eu coloco, é mais para tentar apertar e eu conseguir gastar aquele tempo, aquele nível de energia específico com base na prioridade. Beleza? Quando eu gasto mais tempo, eu gastei mais energia, gastei mais tempo fazendo determinada atividade. Esse ajuste é diário. Nunca
E nem, tipo, desde quando eu faço checklist, nunca foi exatamente como eu tinha determinado ali, exceto quando você coloca muito tempo. Vou fazer uma reunião e eu coloco 2 horas. É igual o cara que vai, por exemplo, sei lá, ele tem que estudar. O cara que não tem a prática de estudar, e eu era assim no começo. Aí antes de começar a estudar, eu queria fazer tudo. Ia lá, lavava vasilha, arrumava a casa, passava roupa. Você começa a inventar coisas que, tipo, só para... Tipo, não, deixa eu organizar tudo. E aí, na sua cabeça, você vai colocando desculpas. É como se fosse uma justificativa para você fazer depois. Você está sendo eficiente, na teoria. Só que aquele bloco de tempo era para você estudar. E aí você vai cumprindo outras coisas ali só para... E aí, sem querer, você vai procrastinando. Você tá me filmando? Esse é o segredo. Mais de 60 anos, quando eu pego esse pentinho aqui, ele ainda abre assim, né? Você já reparou? Opa, tudo bem? Olá, feliz aí. Bora. Mas relaxa que não passa não, tá? O quê? Dá licença. Cara, quando a gente atrasa, gera um sentimento de frustração, né? Tipo, eu queria ter cumprido determinada coisa, determinado tempo, queria ter terminado um documento ainda agora. Agora, por exemplo, a gente está com 2 propostas de honorários pendentes para enviar. E eu tinha colocado que eu faria isso agora pela manhã. Cara, não consegui fazer. E isso me gera um sentimento de frustração. Beleza. Só que me dediquei 100% em tudo que estava sendo executado. E como que eu contingencio esse sentimento de frustração? Todo mundo que determina que vai fazer alguma coisa e não faz, vai ficar frustrado. Eu contingencio de uma única forma. Entendendo que eu fiz o que estava ao meu alcance. Entendendo que eu me dediquei 100% para concluir as coisas que estavam no pipe. Tudo que a gente faz, a gente dedica muito. Então, cada detalhe, cada e-mail, cada organização, cada validação de documento, a gente se dedica muito para poder fazer bem feito. Então, considerando isso tudo, isso me traz o conforto de que, bom, não deu tempo porque não deu tempo mesmo. Se eu conseguisse encaixar ali dentro da minha agenda de manhã, eu teria feito e teria me dedicado. Então, é melhor eu fazer no período da tarde e conseguir dar a atenção devida para conseguir entregar um bom trabalho do que fazer de qualquer jeito só para entregar. Então eu não acredito muito nessa frase do antes feito do que perfeito. Eu acho que tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Tem que fazer, obviamente, mas com um nível de perfeição, entre aspas, de qualidade de acordo com o seu business. Então isso tem que ter um ponto de atenção. Acho que é isso. E aí é o que está no meu controle. Eu não fico preocupado com o que está no meu controle. Se eu não conseguir fazer, eu não faço. Tipo, não adianta eu ficar me frustrando com isso aqui ou chateado por não ter dado tempo, entendeu? Você concorda ou não? Você fica ansioso? Hoje o Cloud Code, não só o Cloud Code, mas também tem o Lovable, por exemplo, que são 2 ferramentas de IA. Cara, tudo isso aumenta o valor, o ticket, aumenta a taxa de conversão, o marketing direto sobre isso. Eu só tô gastando essa energia aqui e, cara, não é vendedor não. Eu só tô gastando essa energia porque eu vejo potencial. Se você cresce, eu cresço, irmão. Eu sou muito transparente contigo. Eu acredito no potencial do negócio. Isso aqui não me dá dinheiro, não. O que me dá dinheiro é transação. É negócio grande. Quando vocês passarem por uma rodada, a gente advoga pro fundo. Gabriel, eu tô precisando captar 50 milhões. Aí sim a gente começa a falar. Só que é um ganha-ganha. Porque eu ganho um FII.
eu não ganho dinheiro nisso aqui não, eu gosto, só que eu sei que você só vai ter um negócio sólido se você tiver isso aqui. E se você tiver peixinho de, cara, não quero gastar com jurídico, esquece, meu irmão, você nunca vai crescer, vai continuar fazendo isso aí, vai ter esse problema de escalabilidade, vai ter esse problema, cara, como que eu faço para converter mais? Eu tenho que olhar para a estratégia. Cadê o outro microfone, cara? Caramba, não. Se você estiver procurando alguém só de obra, eu mesmo vou falar. Tá vendo? Depende da estrutura. Passou tipo mais de uma hora. Aí ele falou de novo, me avisa quando for acabar que eu vou aí. Bora lá falar do primórdio. Tá cansado? Você tá cansado, você tá com cara de cansado. Olha lá. Deixa ele carregando aqui um pouco. Bora. Ai, ai. Eu tinha organizado meu dia de um formato e esses contratempos eles sempre vão existir, especialmente quem atua na área da advocacia. Esse é um ponto importante. Quando a gente já está preparado desses contratempos, a gente tem que entender que esses ajustes fazem parte também da nossa rotina, do nosso cotidiano. A gente tem que estar preparado para isso. Não pode gerar o sentimento de frustração, que é um ponto que a gente conversou bastante. Eu e o Everton ali, que está atrás das câmeras aí, vocês não estão vendo ele, mas ele está ali pensativo, reflexivo. É isso aí. Mas o principal ponto é que a gente tem que trabalhar essa organização. E a organização pensando na eficiência, de fato conseguir ser produtivo, mas também pensando nos contratempos. Organização é premissa para crescimento. A gente precisa ter uma organização até mental, até visual de ambiente. Se você vê o ambiente ali, cara, eu chego na minha mesa de manhã para estudar, lá em casa, tá tudo organizadinho, tá pronto. Porque eu preciso ter essa paz mental de que as coisas estão no devido lugar, para se sentir confortável, me sentir ali tranquilo para conseguir estudar em paz. Mesma coisa, organização do trabalho. Não adianta, por exemplo, eu ter, 100 documentos para analisar, 50 documentos, 30 documentos, 10 documentos de um único projeto, se eu não tiver a ordem de prioridade, quais são os documentos mais importantes, o que eu tenho que analisar primeiro. Organização para tudo é a premissa para crescimento. Então, por isso que eu acredito muito nisso. E organizar, inclusive, os contratempos, esses ajustes. Se for necessário um ajuste, por exemplo, de tarefa, de demanda do dia, eu já consigo organizar o que é prioridade, o que tem que ser feito, que eu não consigo ajustar a data, eu tenho que fazer hoje, então não importa, eu vou ficar até meia-noite se for preciso para poder entregar. Não, eu consigo ajustar para amanhã de manhã, para amanhã no período da tarde? Consigo. Então eu já aloco isso ali, já consigo fazer essa gestão muito bem feita. Eu vou te falar que talvez organização ela funciona para tudo e até para as próprias ideias. Um exemplo disso é quando a gente tem um planejamento claro do que a gente quer. Quando eu tenho essa organização de onde eu quero chegar, eu começo a determinar e organizar também os passos para chegar até lá. Se eu tenho o objetivo, por exemplo, de prospectar mais 10 clientes, 10 projetos societários aqui esse mês dentro do escritório, eu vou fazer esse planejamento e vou ter uma organização, uma estratégia, uma intenção por trás de todos os passos, de tudo que eu faço. Então toda a minha ação vai ser planejada, vai ser executada em prol daquele objetivo. A gente tem que ser intencional. A organização ela funciona, e eu vou ser muito sincero, funciona como o cumprimento de cada passo. Se a gente não tem isso de forma muito clara, muito objetiva, essa intenção por trás de tudo que a gente faz, deixa de fazer sentido e os seus objetivos e muito provavelmente você nunca vai chegar até eles. Exceto se você for pego pelo acaso. E aí você está sempre sujeito à sorte. Não faz sentido estar sujeito à sorte, esperar as coisas acontecerem para chegar até aí. Provavelmente esse vídeo aqui, ele sempre me pega de frente e fala assim, cara,
me conta como é que é seu dia aí, me fala o que você pensa, solta aí, depois eu corto as besteiras que você fala e tudo mais. Mas o ponto principal é que ele teve uma organização por trás, ele conseguiu fazer esse planejamento, ele falou, cara, hoje eu vou lá pro escritório do Gabriel, vou captar como é que foi o dia dele, eu vou entender como é que é a dinâmica dele, porque ele já tá pensando em como ele vai editar esse vídeo aqui provavelmente. Assim como, por exemplo, quando chega um cliente aqui dentro do escritório, eu já penso no que eu consigo ajudar no momento atual, no momento futuro, e aquilo que ele nem sabia que poderia ser um problema e aquilo que eu poderia ajudar como uma oportunidade de crescimento para ele. Então eu não estou pensando só no curto prazo, eu estou pensando no médio e longo prazo com esse cara. Eu estou pensando na visão estratégica que eu posso contribuir com ele. Gerar valor para ele, para depois ele me enxergar como de fato um advogado de valor, como uma pessoa de valor, como um profissional que está contribuindo com o crescimento, com o desenvolvimento dele. Então talvez eu diria que a pessoa que não tem organização, ela não consegue chegar a lugar nenhum. Acho que a organização é organização de ideia, organização vida pessoal, organização visual mesmo, de estrutura. Você consegue ter uma paz de espírito, uma paz mental ali para você conseguir se desenvolver e construir aonde você quer chegar. Você é mais eficiente, você consegue performar melhor, você se sente mais confortável. Mas também não pode ser utilizado como pretexto e como uma sabotagem, de tipo, vou organizar primeiro para fazer. Você acaba procrastinando e aí não faz sentido nenhum. Então, ponto é, organização e ação, o tempo todo. Porque a organização, no fim do dia, ela funciona também como estratégia. Ela também funciona como uma intencionalidade naquilo que você faz, nas coisas que você vai fazendo durante o dia. Então, um detalhe importante do checklist, e para quem tiver inscrito no canal, só para quem tiver inscrito, hein, Everton? Aí você gosta, então se inscreve no canal aqui. Mas quem tiver inscrito no canal, tem que fazer um checklist do dia anterior. Eu tenho um checklist, faço isso diariamente. Quem me acompanha há um tempo já sabe que eu acordo já sabendo que eu vou executar. Então eu já acordo direcionado. Sabendo disso, fica muito mais claro. Isso é organização. O detalhe é a organização. A estratégia faz parte da organização. A intencionalidade também faz parte. Se você é o cara que gosta disso, primeiro se inscreve no canal, porque provavelmente eu vou compartilhar esse checklist em algum momento. Segundo que dá o like também nesse vídeo, se você gostou do dia aí, foi pesado pra caramba. É isso aí, cara. Espero que você seja um cara mais organizado e consiga pensar e refletir sobre esses pontos para ser mais estratégico nas suas ações, para ser mais intencional, para conseguir ser mais eficiente. Às vezes pode ser a organização. Eu não sei se esse era o objetivo do Everton, me colocar aqui e falar assim, cara, fala sobre a organização do seu dia aí e tal, mas fato é que organização é premissa para crescimento, então se você gostou desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve, e se você gosta desse mecanismo aqui de pensar o que está por trás dessa organização, da intencionalidade, da estratégia, do checklist, tal, cara, com certeza eu vou compartilhar isso em determinado momento, vou falar mais sobre isso, porque eu vivo todos os dias e eu acredito muito que isso é o pontapé inicial para a gente conseguir crescer e atingir nossos objetivos. Eu tô cansado, provavelmente você também deve estar, porque o vídeo ficou longo, o dia foi extenso pra caramba, a gente gastou muito tempo numa reunião aqui, o Everton tá cansado, que ele já tá com a cara aqui de estar doido para comer. Ele falou, pelo visto ele deve estar morrendo de fome aí, comeu nada o dia inteiro. Então é isso. Primeiro, obrigado por estar aqui até agora. Sei que você está cansado também. Bora organizar para amanhã, porque amanhã tem mais. Valeu!